Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Um grande abraço a todos e sejam muito bem-vindos e espero que a nossa conversa seja proveitosa. Hoje nós vamos falar de um assunto que é, um assunto do qual eu me dediquei a vida inteira, são mais de 35 anos dedicados à educação. A educação ela não é uma bandeira política que eu escolhi, é uma história de vida, dedicada à educação, tanto na sala de aula como professor, como agora como deputado. Eu continuo me dedicando muito à educação, porque para mim não é clichê, e nem frase pronta dizer que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento de uma nação e de seu povo. É só a gente observar como é que países como a Finlândia, como a Coreia do Sul, como o Japão, como esses países transformaram a sua história através da educação. E como países, como a Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Canadá, como todos esses países têm na educação uma das principais causas do seu desenvolvimento. Infelizmente, no Brasil, educação nunca foi prioridade para governo nenhum, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nunca foi. Nós tivemos em alguns governos alguns avanços um pouco maiores, mas para depois ter retrocessos, como estamos tendo agora. Mas prioridade, de fato, colocar a educação como prioridade, como fez o Japão, como fez a Coreia, como fez mais recentemente a Finlândia, isso nunca aconteceu no Brasil, nos nossos mais de 500 anos de história. E por que isso acontece? Hoje, não sei se os sites de notícias, jornais, os telejornais muito divulgaram uma fala do ministro da Educação dizendo que o curso superior não deveria ser para todo mundo. Isso é um absurdo, A gente vê que no que acredita o ministro da Educação? Porque é muito óbvio que nem todas as pessoas vão fazer curso superior, isso em lugar nenhum do mundo. Mas a oportunidade de fazer, ela deve ser dada a todo mundo. E as pessoas escolhem se elas querem ou não fazer o curso superior. E, claro, cabe ao poder público oferecer cursos técnicos de qualidade, porque não basta oferecer curso técnico. Os cursos técnicos precisam ser de qualidade, O conhecimento transformou-se numa riqueza dos países. Hoje, quando você imagina qual é a maior riqueza de vários países desenvolvidos? É o conhecimento. Não é o petróleo, não são minerais, não é a agricultura. A maior riqueza de grande parte dos países desenvolvidos é o seu conhecimento. Conhecimento esse transformado em tecnologia que faz com que eles possam vender conhecimento para o resto do mundo. Quando a gente pensa, talvez o Japão seja o exemplo mais significativo nessa situação, quando você imagina o que o Japão tem de riqueza natural? Petróleo, vastas áreas agrícolas, não tem nada disso. Então a grande riqueza do Japão é o conhecimento. E como é que se atingiu esse estágio de desenvolvimento, esse estágio de conhecimento? Com um investimento fortíssimo na educação, com metas muito claras, com oportunidades de educação para todo mundo, com escolas e universidades muito bem equipadas, com profissionais muito bem qualificados. É isso, por isso que às vezes eu fico dizendo que aqui no Brasil nós temos dificuldade até de copiar o que fizeram outros países. Não se trata efetivamente de copiar o modelo em si de outros países, mas apenas observar qual é o caminho que esses países seguiram para chegar a esse desenvolvimento, em grande parte através dos investimentos na educação. Nos últimos anos, nas últimas décadas, os avanços na educação no Brasil ocorreram
é inegável que algum tipo de avanço ocorreu. Nós temos hoje um número maior de pessoas nas universidades, nós quase universalizamos o ensino fundamental, mas esses avanços eles foram muito mais no campo quantitativo do que qualitativo, ou seja, de colocar mais gente na escola, que sim, de certa forma já é um avanço, mas não foi acompanhado por qualidade. A mesma coisa acontecendo no curso superior. Nós temos um número muito maior hoje de estudantes em curso superior, mas não necessariamente dizendo que os cursos superiores ganharam qualidade. Boa noite mais uma vez, aqueles que estão entrando agora. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, os nossos avanços têm sido muito tímidos nos últimos anos. Exames como o PISA, não sei se aqueles que não acompanham muito a educação, PISA é uma avaliação internacional de alunos que é feito principalmente pelos países que pertencem à OCDE. O Brasil, embora não pertença à OCDE, mas o Brasil faz parte do grupo de países que faz esse exame de 2 em 2 anos. E outros países também, não membros do Fundeb, desse grupo, né, de países da OCDE, também fazem essa prova. E há muitos anos, que o Brasil aparece, são mais de 60 países que fazem, algo em torno de 65 países fazem essa avaliação a cada 2 anos. E a maior parte desses países, obviamente, são países desenvolvidos, mas tem países com nível parecido com o brasileiro, como o Chile, por exemplo, o México, a Turquia. E o Brasil aparece sempre entre os 5 piores países. E isso há muitos anos. É claro que um exame, uma avaliação como o PISA, você precisa observá-la, né, de várias formas e tal. Mas é um indicativo do nosso atraso, sim. Né? Não é possível, né, que nos últimos 20, 30 anos o Brasil venha participando do PISA e continue ali aparecendo entre os 5 piores países, né? Os investimentos em educação no Brasil, eles aumentaram também nos últimos anos. Desde o governo Fernando Henrique, que foi criado naquela época, a primeira vez que se criou um fundo específico para a educação, que era o Fundef, né? O Fundo de Apoio à Educação Fundamental. No governo Lula, isso foi transformado em Fundeb, né? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, aí englobando tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Isso foi um avanço em termos de financiamento para a educação, porque não se faz educação sem financiamento, obviamente, né? Então isso significou um avanço, né, em termos de financiamento, e a partir daí, então, passa a ser obrigatório o uso, né, de 25% da receita de impostos dos estados destinados à educação, estados e municípios, e 18% da União. Mas essa questão do investimento, ela também precisa de um cuidado maior na hora de você avaliar como esse investimento se dá. Por quê? Senão fica parecendo que nós investimos muito em educação no Brasil, né? E a métrica, né, para fazer esse investimento, ela deveria ser modificada também. Então, assim, não é muito você imaginar assim, se o Brasil investe 4% do PIB na educação, ou se é 5%, ou se é 6%, e comparar isso com outros países. A comparação que deve ser feita é quanto se investe por aluno, por exemplo, na Alemanha, quanto se investe por aluno nos Estados Unidos, quanto se investe por aluno no Canadá, quanto se investe por aluno na Coreia do Sul, e fazer um comparativo de quanto se investe por aluno no Brasil. Então, o investimento por aluno no Brasil ainda é muito baixo comparando aos países desenvolvidos. Por isso, o próprio plano nacional e o plano estadual e os planos municipais de educação prevêem que seja implantado o CAC, o custo aluno qualidade, que isso sim nos levaria a um avanço maior em termos de investimento e qualidade da educação, né? Porque se fosse estipulado, por exemplo, no Brasil assim, quanto é que custa
para que um aluno tenha qualidade de educação. Então, assim, como a escola deve ser, o que ela deve ter de biblioteca, de laboratório, quadro de esporte, auditório, qual é a qualificação dos professores, como deve ser a climatização das salas de aula, a qualificação e a remuneração dos professores, quanto custa isso por aluno? E a partir disso, então, a gente tem um referencial para que todas as escolas do país, e por tabela, né, por estado, que as escolas tivessem mais ou menos o mesmo nível no sentido de infraestrutura, qualidade de professores, oportunidade de ensino para os alunos. Isso nos levaria a um avanço muito grande. Então, perseguir a implantação do CAC, né, que é chamado Custo Aluno Qualidade, previsto no atual Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação, seria fundamental. Só que a maioria dos estados nem discutindo isso está. Se a gente pensar assim, aqui no estado já está se discutindo pelo menos isso, não está. Infelizmente não está, né? Então, assim, e aqui no estado do Espírito Santo, pessoal, e aí vocês me perdoem se talvez eu me empolgar um pouco em alguns momentos, porque, assim, de verdade, muitas vezes eu perco a paciência com essa história de educação e como se mente, e como se engana, e como vai se criando mecanismos para tapar a realidade da educação, passando muitas vezes para a sociedade como se nós estivéssemos tendo aumentos ou desenvolvimento significativo. Isso não é verdade. Aqui no Espírito Santo, para você ter uma ideia, voltando à questão do investimento, tanto desde o último governo do Casagrande, passando pelo último governo de Artung, até o começo do atual governo do Casagrande, parte desses 25% que são obrigatórios que estados e municípios investam na educação foi usado para pagar aposentados e pensionistas. Nos últimos anos, 6 bilhões de reais foram retirados da educação capixaba para tapar rombo na Previdência do Estado. Isso é um absurdo do tamanho do mundo, porque assim, todo mundo sabia que no Estado, o Tribunal de Contas sabia, a Assembleia Legislativa sabia, o Ministério Público sabia, todo mundo sabia que os governos daquele Estado estavam maquiando o orçamento e praticando uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. E só no ano de 2017 eu consegui denunciar isso na Procuradoria-Geral da República, que virou uma ação de inconstitucionalidade no STF, mas que infelizmente só foi votada no final do ano passado, quando o STF, por unanimidade, considerou ilegal o que o Estado do Espírito Santo fazia. Mas aí então já 6 bilhões de reais já tinham sido retirados da educação. 6 bilhões de reais que poderiam ter sido investidos na qualificação de professores, na remuneração de professores, na reforma das escolas, e que, infelizmente, a gente não sabe se esse dinheiro vai poder ser recuperado. Eu estou apresentando uma PEC aqui na Assembleia no sentido de que, mesmo que a médio e longo prazo, o Estado devolva isso, né? Que a cada ano acrescente 1% nesses investimentos até que isso seja devolvido, porque é uma questão de justiça que esse dinheiro seja devolvido para a educação, né? Muitas vezes, nós capixabas, sobretudo, nós vamos ouvir e ler nos jornais que o Espírito Santo tem a melhor educação do país, no sentido de que se diz que o Espírito Santo tem o melhor IDEB do Brasil. Então, assim, isso é preciso ficar muito claro. Por exemplo, na última vez que saiu o resultado do IDEB, primeiro que o IDEB, assim como outras avaliações externas, como o PISA, a gente tem que avaliar como esse dado é conseguido com muita cautela, para a gente não cair na esparrela de achar que ele representa exatamente a realidade da educação dos estados e dos municípios. Mas assim, é uma referência e que a gente precisa considerar com certeza. Mas quando se olha, por exemplo, né, o IDEB do ensino médio, então se diz assim, olha, o Espírito Santo é a melhor educação do país e tal, porque tem o melhor IDEB e tal. O IDEB do ensino médio do Espírito Santo, o último IDEB, foi de 4,7. Né, a nota final foi de 4,7. Para quem não é da área de educação, o IDEB ele é conseguido avaliando o número de alunos, né, que reprovam, ou que passam todo ano, ou que saem das escolas, e uma prova que é realizada a cada 2 anos também. Então, assim, uma média dessas duas coisas resulta no chamado IDEB. E aí,
Então, se usa o IDEB para dizer assim, olha, o Espírito Santo tem a melhor educação do país e tal, não sei mais o quê. Como eu falei, o IDEB precisa, primeiro, ser analisado com muita cautela, né? Segundo, não há motivo nenhum para comemorar isso, porque assim, se o Espírito Santo tem no ensino médio 4,7 de IDEB, de nota, é como se você imaginasse assim, olha, se 5 fosse a média, né? E a média é 6, então assim, vamos dizer assim, se fosse uma sala de aula, vamos imaginar, nós temos 27 IDEBs, então, diferentes das 27 unidades administrativas do país, né? O Distrito Federal e os 26 estados. Então, seria como eu dizer assim, olha, são 27 alunos, todos estão reprovados, mas o Espírito Santo está reprovado com a maior nota, né? Então, assim, isso não pode servir também para escamotear a realidade, que também aqui, como na maioria dos estados, ainda vai muito mal a situação, né? E quando a gente fala sobre essa questão do IDEB também aqui no Espírito Santo, pessoal, nos últimos anos ocorreu aqui no estado o fechamento de um número muito grande de escolas, de turmas e de turnos. E de alguma forma isso contribuiu para elevar o nosso IDEB. E eu já explico. Por exemplo, nós temos 78 municípios aqui no estado do Espírito Santo. Em 55 desses municípios não tem ensino regular noturno mais. O ensino regular noturno acabou em 55 municípios. Então, assim, quando a gente imagina assim, se o IDEB se avalia, né, o número de alunos que reprovam, que saem da escola e a média de uma prova, é claro que os alunos do noturno, que são alunos normalmente trabalhadores e tal, em média tem um número de reprovação, de desistência muito maior e tende a ter uma média menor também. Então, obviamente, se os governos do Espírito Santo fecharam o ensino regular noturno, eles expulsaram das escolas, em tese, grande parte daqueles alunos que puxavam o IDEB para baixo. Dessa forma, então, não seria leviano afirmar que o fechamento dos turnos noturnos em 55 municípios do estado do Espírito Santo, expulsando milhares de alunos das escolas, que isso contribuiu de alguma forma para aumentar a média do IDEB aqui no estado. E nós não estamos vendo até agora nenhum movimento efetivo para que seja reaberto grande parte desses... grande parte não, deveria ser reaberto em todos os municípios o ensino regular noturno. E aqui na Grande Vitória, embora em todos os municípios da Grande Vitória ainda tenha ensino regular noturno, mas o número de escolas que oferece o ensino regular noturno é muito pequeno. E aí, assim, as pessoas falam assim, não tem ensino regular noturno, mas tem EJA. Olha só, EJA, o ensino de jovens e adultos, é uma modalidade de ensino que não pode substituir o ensino regular. O gestor público, o governo, não pode dizer assim, olha, eu vou oferecer ou EJA ou ensino regular. Ou dizer assim, em tal lugar eu não ofereço ensino regular, mas eu ofereço EJA. Não é a mesma coisa, e um não pode substituir o outro de forma nenhuma. E aí, olha só, o que acaba acontecendo? Isso tem contribuído muito para expulsar alunos das escolas e para um grande número de jovens pararem de estudar. Porque, por exemplo, no município X só tem ensino regular diurno, ou de manhã ou à tarde. Então, vamos imaginar assim, um aluno termina o ensino fundamental mais ou menos com 15 anos. E aí, ele termina com 15 anos, mas não tem ensino regular noturno. E ele precisa trabalhar o dia inteiro para ajudar a família, para se sustentar, etc. Mas ele não pode matricular-se no EJA, ensino médio, porque no EJA, ensino médio, só pode se matricular com 18 anos. Então, assim, teoricamente, ele vai ter que esperar 2 anos para voltar a estudar. É óbvio que esse menino, em grande parte, não vai voltar coisíssima nenhuma. Fora que a questão do EJA, da EJA, hoje, do jeito que passou a ser depois do governo Artung, semipresencial em grande parte, também desanima grande parte dos alunos. Porque essa clientela que existe, essa demanda que existe pela EJA, tinha que ter um cuidado muito maior com ela.
né, precisava ter uma atenção muito maior para que esses alunos, né, que precisam da EJA, que eles se mantivessem efetivamente na escola, que ele tivesse uma assistência por parte das escolas muito maior. E hoje é praticamente semipresencial e com um número muito grande, muitas vezes, de aluno, e que não, né, que só piora a situação. Aqui no Espírito Santo, assim, para você ter uma ideia da situação das escolas, né? Eu visitei mais de 207, eu já visitei perto de 290 escolas da rede estadual. Nós temos aproximadamente 460 escolas da rede estadual. Então, assim, para você ter uma ideia, cerca de 30% das escolas não tem quadra de esportes. Cerca de 12% não tem refeitório e 40% dessa o refeitório é inadequado. 48% dessas escolas não tem laboratório de ciências, para você ter uma ideia. Biblioteca, 7% não tem e 32% é inadequado. Climatização, que hoje é uma questão fundamental, hoje não dá mais para você falar que ar-condicionado em escola é luxo. Em grande parte dos municípios, até pelo aumento da temperatura nos últimos anos, hoje você tem classes de aula, salas de aula climatizada com ar-condicionado é algo fundamental. É fundamental. Você imagina que muitas vezes um professor, você imagina no alto verão, porque aqui as aulas, né, elas começam no início de fevereiro, elas vão até final de dezembro praticamente, ou seja, pega uma boa parte do verão. Um professor ter que dar aula numa sala muitas vezes com 40, 45 alunos, com uma ventilação péssima, sem ar-condicionado. Quer dizer, como esperar rendimento numa sala assim? 71% das escolas têm problema com internet, 56% das escolas não têm auditórios. Isso são apenas alguns dados, né? Entre 2015 e 2018, 40 escolas foram fechadas no estado do Espírito Santo. Parece brincadeira esse número, né? Mas 5.200 turmas foram fechadas em todo o estado, aqui incluindo EJA, ensino regular. Houve uma redução nesses 3 anos, de 2015 a 2018, houve uma redução de 160 mil vagas na rede estadual de ensino. Então, assim, ainda outros dados, entre 2015 e 2021, foram 3.665 turmas do turno noturno e EJA, né, fechado. As turmas do ensino regular noturno caíram de 880 turmas para 156. As vagas do ensino regular noturno, olha isso, as vagas do ensino regular noturno, que eram de 34.768 em 2015, passaram para 6.237. Agora, pasme, eu falei que 55 municípios não oferecem nem EJA, nem ensino regular. Desses 55 municípios, 12 deles não oferecem nenhuma coisa nem outra. Nem tem EJA, nem tem ensino regular. Aí eu pergunto, os jovens trabalhadores desses municípios estão estudando onde? Obviamente em lugar nenhum. Por isso, nos últimos anos, aumentou em cerca de 100 mil o número de jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Eu não estou falando dos jovens que deixaram as escolas no período da pandemia. Um estudo da Unicef diz que no período da pandemia, cerca de 70 mil jovens deixaram de estudar no Espírito Santo. Como antes da pandemia já tinha 100 mil aproximadamente, só entre 15 e 17 anos, então nós podemos calcular que em idade escolar nós temos mais de 200 mil jovens aproximadamente fora da escola. E nós estamos falando dos alunos em idade escolar, ou seja, de 6 a 17 anos. Nós não estamos contabilizando aqui os jovens acima de 18 anos que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola, né? Então, assim, a situação ela é muito grave. A situação... Aí, assim, quando a gente fala sobre essa questão, né, de, assim, o que fazer pela educação? Todo mundo sabe, todo mundo não, mas, assim,
a maior parte das pessoas que trabalham com educação e quem está na gestão pública sabe exatamente o que nós deveríamos fazer para melhorar a educação. Entra governo, sai governo, é um projeto aqui, é um projeto acolá, é novo ensino médio inovador, é escola militar, é ensino de tempo integral, é ensino não sei o quê. Quem tem aí mais ou menos a minha idade, eu estou hoje com 54 anos, eu fui aluno da escola pública a minha vida inteira, fui professor do ensino público e privado. Então, assim, há mais de 3 décadas que eu acompanho essa questão de entra governo, muda projeto, entra governo, cria um outro projeto, etc. E aí, se a gente observa assim, o quanto nós evoluímos nas últimas 3 décadas, evoluímos muito pouco. Porque de tempos em tempos se troca projeto, porque cada governo que entra quer deixar a sua marca. Mas não se ataca os problemas estruturais da educação. Porque o nosso problema maior não é ter um projeto mirabolante para a educação, não é mais ter um projeto que vai fazer mágica com a educação, que isso não existe. É a gente atacar os problemas. É você diagnosticar quais são os problemas que nos levam a uma situação tão ruim na educação. E atacar esses problemas. E nós sabemos quais são esses problemas. E nós sabemos como eles deveriam ser atacados. E não são propositalmente. Então, assim, nós temos hoje, aqui no Estado, né, uma discussão hoje sobre a instalação do novo ensino médio, que os estados vão ser obrigados, né, porque foi aprovado em nível federal. Aí tem o tempo integral, que começou a ser instalado lá no governo Artung e prossegue agora. Aí tem essa história de militarizar escolas. E aí nós vamos para onde com tudo isso? Eu desconfio, mais uma vez, que nós não vamos para lugar nenhum. Porque os reais problemas da educação não estão sendo atacados. Porque assim, olha só, eu posso instalar um projeto de tempo integral, eu posso semi-integral, etc, etc. Se nós não resolvermos 3 problemas gravíssimos e que, a meu juízo, são os pilares dos problemas da educação, nós não vamos para lugar nenhum, que é a infraestrutura das escolas. Todas as escolas precisam estar muito bem equipadas e preparadas para receber os alunos. Nós precisamos dar conta da qualificação e da remuneração do profissional. E precisamos criar condições para que o aluno tenha acesso e permanência na escola. Não basta que o gestor público, seja o prefeito, o governador ou o presidente, diga assim, não, eu estou oferecendo a vaga, o cara não está estudando porque não quer. Cabe ao Estado trazer esse jovem para dentro da escola e mantê-lo na escola. E se ele foi embora da escola, ir atrás dele, saber por que ele foi embora da escola. E o que pode se fazer, se foi um problema de ordem socioeconômica da família ou algo assim, que o Estado tenha políticas para garantir que esse menino, esse jovem permaneça na escola. Ou nós resolvemos essas 3 coisas que eu disse, a infraestrutura das escolas, qualificação e remuneração de profissionais e acesso e permanência do aluno, ou você pode implantar projeto de onde você quiser, porque o aluno vai continuar sendo o mesmo, com os mesmos problemas, o professor também e a escola também. Então, o nosso problema não é se nós vamos ter ensino integral ou se nós vamos ter uma escola militar ou não sei mais o que. Não é isso. Nós precisamos atacar estes problemas. E hoje, por exemplo, eu li aqui sobre a infraestrutura das escolas. Quer dizer, mais da metade das escolas não tem laboratório de informática, não tem auditório, tem problemas com internet, tem problemas com climatização, etc, etc. Nós temos algumas escolas com boa estrutura, mas em todas elas alguma coisa falta. E aí nós entramos na questão do profissional. Nada vai acontecer na educação se não passar pelo profissional. Porque quem tem que dar conta lá na ponta de executar qualquer política educacional é o professor. É o profissional da educação, claro, os pedagogos, coordenador, diretor de escola, são todos muito importantes em todo esse processo, sem sombra de dúvida. Mas quem vai executar de fato lá na ponta é o sujeito que vai para dentro da sala de aula. E se esse sujeito não for bem qualificado e valorizado,
é muito difícil acreditar que grande parte conseguirá fazer um excelente trabalho. Hoje nós temos, por exemplo, em questão salarial, porque a questão salarial do professor, e aí tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, algumas redes municipais aqui do estado do Espírito Santo, o salário do professor é um pouco mais do que um salário mínimo. É vergonhoso isso, gente, como um profissional que está formando os futuros cidadãos desse país, que está formando todas aquelas pessoas, está dando a base para os futuros médicos, os futuros arquitetos, os futuros governadores, os futuros presidentes, os futuros juízes, enfim, como é que essas pessoas podem viver com um salário mínimo, praticamente? Na rede estadual, a média salarial de um professor da rede estadual é algo em torno de R$2.000. E eu sempre faço essa comparação. A média salarial de um professor aqui no estado do Espírito Santo, a média salarial, ela é menor do que um ticket de alimentação, por exemplo, de um conselheiro do Tribunal de Contas, de um procurador do Ministério Público, de um juiz, um desembargador. Isso é vergonhoso, gente. Como pode um profissional ter esse nível salarial? E aí não é só esse problema, porque se o problema fosse só a questão salarial, quando você olha assim, o que é a carreira de um professor? Assim, um professor entra, ele passa num concurso, vamos imaginar, aí ele olha assim, olha, se eu trabalhar 30 anos, daqui a 30 anos eu vou progredir muito na minha carreira. Não há progressão nenhuma praticamente, a progressão é mínima que existe. Sem contar que aqui no Espírito Santo, cerca de 60% dos profissionais da educação são DTs. Ou seja, eles não têm nem a segurança de que de ter um emprego ali garantido. Esse ano eles estão numa escola, ano que vem só Deus sabe se eles vão conseguir um novo contrato ou se não vão ser demitidos no meio do ano, porque a designação temporária. E aqui, eu aprofundo um pouquinho dizendo o seguinte: a Constituição Federal e a Constituição Estadual, elas são claras. Designação temporária só pode existir para casos excepcionais e para funções temporárias. E a função de um professor nem é excepcional e nem é temporária. Portanto, nós tínhamos que ter um número de concursos muito maior do que esse que nós estamos tendo. Nesse governo atual não teve concurso nenhum. O secretário me falou que deve ter no ano que vem. No governo Arthur foi feito, acho que um concurso aí com 1.000 e poucas vagas e tal, mas nós temos, 7, 8 mil profissionais DTs. Então isso precisa ser resolvido. A questão da qualificação profissional, prevista no próprio plano nacional, plano estadual. Então, assim, você tem que dar oportunidade e incentivar que o professor se qualifique com curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, mas, assim, qual é o incentivo que um professor tem para isso? Hoje, o professor que passa num curso de mestrado e doutorado, ele não consegue sequer uma licença remunerada para fazer, às vezes ele não consegue nem uma licença sem remuneração. Como é que a pessoa vai fazer mestrado e doutorado dessa forma? E curso de pós-graduação mesmo? Deveria ter um incentivo muito maior para isso. Então, assim, toda a situação que envolve a questão do professor no Espírito Santo, tanto nas redes municipais quanto na rede estadual, é muito ruim. E nós precisamos muito que o professor seja estimulado permanentemente, que ele esteja sempre com autoestima lá em cima. Eu tenho visitado a escola e o que eu percebo é que os professores muitas vezes estão com a autoestima no pé, porque para além da questão salarial, a incerteza se ano que vem vão ter aula ou não, ter que trabalhar 2, 3 horários, a Secretaria de Educação e as superintendências cobram uma infinidade de burocracia que muitas vezes nada tem a ver com a qualidade da educação também. Então, assim, é fundamental que a gente cuide muito bem da qualificação, da remuneração e das condições de trabalho do professor. Isso é fundamental. Não há que se pensar em evolução efetiva da educação sem isso, né? Isso é fundamental. E aí, eu voltando a essa questão, né, de que, por exemplo, agora se fala muito sobre o ensino integral aqui no Espírito Santo.
Na época do governo Hartung, quando ele começou a instalar o chamado ensino integral, que era chamado Escolas Vivas, então as pessoas quiseram me rotular como um professor contra o ensino integral. Eu nunca fui contra o ensino integral. Todo mundo sabe que é uma luta, né, da educação brasileira, uma das lutas também pela educação integral. Mas olha só, a educação integral ela não é prioridade. Agora o governo diz assim, o Hartung falava isso, o Casagrande também. O governo brasileiro, o governo do Espírito Santo está perseguindo a meta 6, porque tem que ter pelo menos 50% das escolas de ensino integral. Olha, no plano estadual da educação, se os governos tivessem compromisso de fato com a educação, tem pelo menos umas 10 metas muito mais importantes do que instalar ensino integral, que nos daria um resultado em termos de qualidade da educação muito maior, como a qualificação do professor, como encontrar metodologias para colocar 100% dos alunos na escola, como equipar melhor as escolas. Então, assim, o ensino integral é uma meta também do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação? É, mas nem de longe eu poderia considerar que é uma das 5 metas, por exemplo, mais importantes para elevar a qualificação profissional, a qualificação da educação no Espírito Santo. E agora o governo do estado vai aprovar Pode enviar perguntas, tá, pessoal? Quem quiser pode enviar perguntas, sim, que o pessoal anota aqui e eu respondo se der tempo e à medida que for possível. Então, assim, agora o governo do estado vai aprovar, já mandou aqui para a Assembleia para aprovar um projeto para incentivar os municípios a instalar a escola integral. Então, o Estado vai repassar, se esse projeto for aprovado, e vai ser aprovado, obviamente, o Estado repassará aos municípios R$3.000 por aluno por ano, pelos próximos 3 anos. E eu fico pensando assim, e depois de 3 anos, os municípios vão tirar esse dinheiro da onde? Com a situação econômica que o país está e muda governo e tal, será que é isso efetivamente que a gente precisa? Então, assim, como eu falei antes, existem metas do plano estadual e do Plano Nacional de Educação muito mais importantes do que se preocupar com a questão do ensino integral. E eu tenho visitado escolas, então eu vi um grande jornal aqui fazendo um editorial ontem ou antes de ontem, dizendo, elogiando, né, que a questão do ensino integral, que é muito importante, que o caminho é esse, e falando, né, que o Estado agora vai incentivar os municípios e vai dar apoio, não sei mais o que. Ora, eu tenho visitado escolas de tempo integral, que o governo tem chamado de tempo integral, e uma coisa que é recorrente os professores dizerem que não receberam preparação para isso. Ou seja, os professores não foram qualificados efetivamente para estar atuando em escolas de tempo integral. E mesmo assim, eu fico pensando sobre esse novo tempo integral, né, do atual governo, que é de período de 7 horas, se eu não me engano, né? Então, assim, as escolas acabam tendo 2 turnos. Tem o turno chamado integral, que começa normalmente 7 horas, vai até 2 horas da tarde, depois começa o turno regular, que vai até 7 horas da noite, ou o inverso disso, né? Então, assim, em que ponto exatamente isso poderia ser chamado de ensino integral? Porque assim, também não basta você falar de escola de tempo integral, né? O ensino é que tem que ser integral. E aí, mais uma vez eu digo assim, o que faz uma escola ser boa ou ruim, oferecer ou não uma boa qualidade de ensino, não é se ela é de tempo integral ou se ela é de meio período. É se ela oferece os subsídios para que a educação ali seja boa. É o fato daquilo que eu falei, da qualificação e remuneração dos profissionais, da infraestrutura das escolas e a condição de acesso e permanência do aluno. Sem isso, é impossível a gente pensar em evolução de fato, né? Aqui eu vou ver algumas ponderações que as pessoas estão falando. O Cláudio diz que é meu fã e me admira, obrigado. Quais são as suas propostas para mudar esse cenário? Olha só, aí eu digo, porque as pessoas falam assim, você critica e você não tem proposta. É claro que eu tenho. Pessoal, o Plano Estadual de Educação e os planos municipais e o Plano Nacional, com 20 metas e estratégias muito claras do que é preciso ser feito. Então, assim, nós não precisamos reinventar a roda. Não precisa que se invente mais um projeto para a educação.
A gente persegue as metas e aí nós teremos evolução. Sem perseguir essas metas e com esse embasamento estrutural das escolas, né, com boa estrutura, dos professores qualificados e bem remunerados, acesso e permanência do aluno, não vai adiantar. Então, assim, não é uma questão de mais uma proposta, de inventar, né, de reinventar a roda. Já está especificado em documento. O Plano Nacional, e o Plano Estadual e os planos municipais são leis. Infelizmente, não se prevê punição para o não cumprimento dessas leis. Por isso, governadores, prefeitos e até o presidente, né, e ministros e secretários, muitas vezes, ignoram, né, isso aí. Mas o que precisa ser feito já está escrito. Não é novos projetos que a gente precisa, né? Aqui a Marluce diz que o salário dos professores é um dos piores do mundo. Com certeza. Lembrando que com a vigência do Estatuto da Criança, os investimentos oriundos do PNE ficaram prejudicados. A Janaína disse que tem muita propaganda enganosa, sem dúvida. O Marcos diz: sou servidor público estadual e observo o investimento massivo em tecnologia. Porém, as bibliotecas estão completamente sucateadas. Olha só, eu penso assim, eu não vejo esse investimento massivo em tecnologia. Eu acho que o investimento em tecnologia também é muito baixo. E as bibliotecas das escolas estão praticamente abandonadas. Boa parte das bibliotecas, em grande parte, passaram a ser depósito de livro, né? Porque não tem bibliotecário. Então você vê, as bibliotecas são mal equipadas e não tem sequer um bibliotecário, né? Uma pessoa que fique lá o tempo inteiro para que os professores e alunos possam usar a biblioteca. Quando a educação receberá esse dinheiro de volta? Quando? Aquilo que eu falei, nós apresentamos uma PEC, vamos ver se a gente continua, né? A Rita está perguntando como foi a reunião com o secretário. Olha, a reunião com o secretário semana passada foi boa, mas assim, nada de assim que eu possa dizer, olha, ele disse que vai acontecer isso. Então, muitos professores têm perguntado sobre o bônus, o desconto para os professores que tiveram Covid. Então, ele me disse que a PGE, eles estão tentando lá um mecanismo para que possa se excluir os atestados por Covid, mas que ainda não tem uma definição sobre isso. Falou que vai ter concurso no ano que vem, que vai ter concurso de remoção no final do ano. Falou que eles estão tentando elaborar um novo plano de carreira para os professores, mas que ainda não tem nada esboçado, está tudo muito no começo, estão ouvindo as pessoas. Eu questionei a questão do planejamento virtual, ele ficou de pensar, não disse que sim nem que não, mas ficou de pensar. Maxwell, quando a educação receberá o dinheiro de volta? Sou servidor público estadual, isso aqui eu já falei, né? Muita propaganda enganosa. O Biel diz que esse ano será um ano de um pseudo-investimento, pois o dinheiro da educação vai sobrar devido à pandemia e o discurso será de aumento de investimento. É possível. Avaliar a aprovação é uma vergonha, pois aprovar os alunos é uma norma dentro das escolas. A EJA está fadada ao fim. A EJA precisa de socorro realmente. O Bruno Sertoli diz: sou professor da rede estadual. A aprovação em massa para melhores índices é uma triste realidade. Estão cada vez mais eliminando essas modalidades nas escolas. É verdade, por isso que eu falei que índices como o IDEB precisam ser avaliados com uma forma com muita parcimônia, porque pode se maquiar esse índice também, né? Qual é a minha visão em relação ao fato de existirem turmas de fundamental com 40 alunos? Como um professor consegue abordar as individualidades? É um horror, né? Você imaginar que uma sala tenha 40 alunos e que o professor tenha que dar atenção ali individualizada. Não tem como, na verdade, né? Sem contar que muitas vezes ainda uma turma pode ter um aluno com um problema de deficiência, né? Meu professor de geografia, diz aqui o Eduardo Vitor, obrigado. A Gisela Berge, obrigado, Gisela, um abraço para você. Muito bom esse levantamento. Se teremos concurso da SEDU para esse ano. O secretário me disse na semana passada que vai ter concurso. Ele não especificou se esse ano ainda ou ano que vem. Eu imagino que é o início do ano que vem, mas ele garantiu que teria. O Bruno Bolzão de Oliveira diz: fantásticas palavras, professor sem motivação remuneratória não tem como, é verdade. A Yamara, obrigado Yamara pela sua participação, um abraço minha querida. Qual a justificativa do governo pelo fechamento de tantas escolas e por que acabou com o ensino regular noturno? Olha só,
o fechamento das escolas se deu sempre com o governo dizia que não tinha demanda, que era um número muito pequeno de alunos, por isso podia juntar turnos ou turmas, ou mandar alunos de uma escola para outra e tal. Olha só, é um absurdo, pessoal, imaginar que uma turma acabou porque ela tinha 20 alunos. Então, se uma turma tinha 20 alunos, a outra tinha 19, juntava essas turmas e fazia uma de 39. Quem é professor sabe que há um problema sério em juntar turmas. E outra coisa, quem diz que 20 alunos para uma turma é pouco? Né? Eu sempre faço uma comparação. Um deputado pode ter até 19 assessores aqui na Assembleia. Eu não tenho, como já especifiquei isso, né? Mas um professor ter 20 alunos na sala de aula, você acha que é pouco demais, né? É tudo um absurdo. Então, assim, isso foi feito em nome de economia, na verdade, do Estado, né? Só isso. E sempre dizendo que era uma forma de otimizar os recursos. Claro que não era, né? A Lívia Hoffmann diz que, em vez de fechar, deveriam abrir mais escolas, assim evitaria as escolas com tantos alunos. Com certeza, considerando o número absurdo de alunos que nós temos em idade escolar fora da escola e jovens acima da idade escolar que não completaram o ensino básico ainda, nós deveríamos estar abrindo, com certeza, e não fechando. Na rede municipal de Santa Maria de Jetibá não tem ensino médio, os alunos se locomovem quilômetros, é verdade. É porque os municípios não são obrigados a oferecer ensino médio, né? Eles podem oferecer, mas não precisam. Então, assim, o Estado deveria fazer uma parceria com o município para oferecer ensino médio em mais escolas dos distritos, de tal forma que esses alunos não precisassem se locomover, né? O Nerlito está dizendo aqui, obrigado Nerlito, meu amigo, um abraço. Parabéns pela explanação e conteúdo. Realmente, só com educação podemos melhorar o país. Obrigado, gente, pela participação de vocês. E é isso, pessoal. Assim, esse é o panorama da educação. Assim, eu estava conversando hoje com os amigos. Assim, eu perdi a paciência de estar discutindo a educação e sempre amenizando a situação. Não, tem que ver que houve. Olha, tem que ver que o governo está fazendo isso e tal. Tem que haver seriedade, pessoal. A educação tem que ser prioridade e ponto. É prioridade, é colocar a educação como prioridade, porque todos nós sabemos que a educação ela é o caminho para você reduzir os problemas da violência, os problemas de desemprego, os problemas de pobreza, os problemas ambientais, os problemas de desenvolvimento social e tecnológico. A educação tem que ser prioridade, e quando se fala prioridade, é colocá-la em primeiro lugar, como fez o Japão, como fez a Coreia, como fez a Finlândia, como fizeram vários países do mundo. E aí eu volto a dizer, nós temos dificuldade de copiar aquilo que outros países fizeram. E aí não dá para apontar um governo, outro governo, porque para governo nenhum educação foi prioridade. E hoje, no caso do Estado do Espírito Santo, porque o governo teve que voltar a investir os 25% integral que estavam sendo desviados para outros fins, não está havendo, não podemos dizer que esse ano o nosso problema é dinheiro, né? E assim, vamos otimizar o trabalho do professor, vamos tirar tanta carga também de burocracia de cima do professor, de tal forma que sobe mais tempo para ele estudar, planejar de fato, né? Então, pessoal, nós vamos continuar lutando e lutando muito para a educação, né? E a educação ela precisa ser pública e de qualidade para todo mundo. E a luta é árdua, é muito grande, mas a população precisa se conscientizar se ela tem filho ou não, se os filhos estão em escola pública ou não. Ela precisa se conscientizar de que toda a sociedade tem que estar envolvida nessa cobrança pela educação. A educação de qualidade, ela não é só para quem tem filho em idade escolar, ela é para todo mundo. O investimento em educação é um resultado para toda a sociedade, para toda a nação. Independente se você tem filho em idade escolar ou não, se você precisa da escola pública ou não, ela é para todo mundo. E nós precisamos ter essa consciência. Ainda hoje, no Brasil, se diz, todo mundo fala assim, a educação é muito importante, a educação é muito importante, a educação é muito importante, mas ainda hoje a educação não se transformou num valor efetivo para toda a sociedade. E quando eu digo num valor, é que todo cidadão realmente pare de falar de boca para fora que a educação é importante
e comece a agir dessa forma, cobrando do gestor público, dos políticos, que as políticas públicas para a educação sejam realmente viabilizadas. E que a gente pare de ficar criando tanta cortina de fumaça, projeto disso, projeto aquilo, escola militar, escola tempo integral, novo ensino médio. Nada disso resulta em evolução efetiva. Eu volto a dizer, vamos primeiro atacar os problemas básicos, uma escola boa e de qualidade, um professor qualificado e bem remunerado, o aluno com condição de acesso e permanência. Não basta que o gestor público diga, eu ofereça a vaga. Tem que oferecer condição para que esse menino, esse jovem esteja na escola e permaneça na escola. O resto, meu povo, é blá blá blá. Por isso que eu disse, eu não tenho mais paciência para discutir questões educacionais com quem fica passando pano o tempo inteiro, com quem fica o tempo inteiro desviando a questão, com soluções mágicas e não sei mais o que, sem atacar os reais problemas da educação. Olha só, meu povo, foi um prazer imenso novamente conversar com vocês. Às vezes, quando eu começo a falar em educação, eu me empolgo muito, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, é uma luta de mais de 30 anos, e que a gente precisa tomar como uma luta de toda a sociedade. Não dá para a gente ficar lutando sozinho, não dá para que os professores lutem sozinhos se a gente não tiver uma luta conjunta, profissionais da educação, gestores públicos, políticos, igreja, sociedade organizada, todo mundo junto em prol de uma educação de qualidade. E aí nós vamos avançar. Sem isso ficará muito difícil. E sem isso nós não vamos resolver problema nenhum. Nem da saúde, nem da educação, nem da segurança, nem de coisa nenhuma, se nós não resolvermos os problemas da educação. A educação sozinha, ela não é redentora para todos os problemas. Mas sem ela, nada será resolvido. Tudo passa pelo caminho da educação. E da educação de qualidade e para todos. Ok? Um grande abraço, minha gente. Boa noite a todos. Monique, um abraço. Janaína, Cristina, Nerlito, todo mundo, um grande abraço. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Michele. Muito obrigado a vocês por participarem dessas lives. Se puderem recomendar aos seus amigos, vai ficar gravado no nosso Instagram e no Facebook. Depois a gente passa por WhatsApp também. Tá? E brigadão, uma boa noite, um grande abraço e fiquem com Deus.